Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana de estudos aí? E claro que a nossa primeira aula do Segundou, qual é? A mesma de sempre, né, gente? Língua portuguesa. Bora lá? Vamos para o nosso Segundou! Hoje, o tema da nossa aula será coesão. Porém, a gente tem aí umas páginas para correção, né? Então, nós vamos fazer também essas páginas aí de correção. Vamos lá? Vamos lá, bloquinho? Vamos corrigir. Gente, a primeira página da correção é a página 15. Então, vamos lá. Só vou recapitular com vocês essa questão do futuro do presente e futuro do pretérito. Lá na página 13 do livro de vocês, que a prof até falou que vocês podiam consultar. Então, lá no modo indicativo, nós temos dois tipos de futuro. O do presente, que indica que uma ação que ainda vai acontecer, e o do pretérito, indica uma ação futura, mas que a gente não tem certeza se vai acontecer, tá bom? Então, essa é a diferença. Então, vamos lá. No primeiro exercício, então, organize uma lista de coisas que você gostaria de fazer no próximo sábado, se estiver em casa. Use os verbos em destaque no futuro do pretérito, tá? Então, há um exemplo. Gostar. Eu gostaria, futuro do... prof. Sandra, volta lá, prof. Como é que você me joga a folha fora, né? Gostaria. É que a prof achou que estava com o marca-texto, o famoso marca-texto da prof. Então, aqui, ó, gostaria. Futuro do pretérito, né? Eu não tenho certeza se isso vai acontecer, eu gostaria. Então, aqui, ó, adorar. Eu adoraria jogar videogame, tá? Por que a prof colocou só os verbos ali, gente? Por quê? Porque a frase era a critério de vocês, então poderia ser qualquer frase ali, desde que vocês usassem os verbos em destaque no futuro do pretérito. Então, eu adoraria comer uma pizza, eu adoraria jogar videogame, enfim. Apreciar, eu apreciaria tomar um suco, tá? São só exemplos de frases aí que a prof tá dando. Querer, eu quereria. Prof, existe essa palavra? Consigo flexionar aí o verbo desse jeito? Sim, está correto, tá, gente? Eu quereria. Relacione as frases aos tempos verbais. Então, assim, ó, tudo que for futuro do presente, eu vou colocar a letra A. Futuro do pretérito, que é aquilo que eu não tenho certeza, né? Letra B. Outro tempo verbal, letra C. Então, aqui, gente, ó, antigamente eu viajava. Então, aqui, letra C, é outro tempo verbal. Ontem eu viajei. Não é futuro, né? É passado, então, outro tempo verbal aqui, ó. Eu viajarei no final do ano. Letra A, por quê? Porque eu tenho certeza, eu viajarei no final do ano. Eu viajaria de navio, ó. Letra B, futuro do pretérito, né? Porque seria futuro, mas um futuro incerto, né? Eles viajariam de ônibus também, futuro do pretérito. Letra C, tu viaja... letra C. Próxima frase, tu viajas sempre no feriado. Então, aqui é um presente do indicativo, então é outro tempo verbal. Então, é letra C. Eu levarei meus pais em minha viagem de formatura, tá? Então, futuro certo aqui, letra A. Minha irmã preparará sanduíches para a viagem, futuro do presente, letra A. Meus primos viajarão de avião, certeza, ó, letra A. Eu só levaria roupas de caminhada para a viagem, né? Um futuro que é incerto, eu só levaria se eu fosse viajar. Então, letra B, futuro do pretérito. Nossas tias encomendarão mochilas impermeáveis para a viagem. É certo, então, futuro do presente, letra A, tá bom? Espero que vocês tenham acertado. Próximo, página 16. Reescreva as frases de acordo com o novo começo proposto. Então, olha lá. Tu pagarás pelas roupas compradas. Eu pagarei pelas roupas compradas. Ele pagará pelas roupas compradas. Nós pagaremos pelas roupas compradas.
Vocês pagarão pelas roupas compradas. Elas também pagarão pelas roupas compradas. Tu falarias com minha prima? Eu falaria com minha prima? Ela falaria com minha prima? Nós falaríamos com minha prima? Vocês falariam com minha prima? Eles falariam com minha prima? Gente, só é uma observação nesse exercício aí do número 9, tá? Da página 16. Vocês têm que reescrever as frases. Às vezes eu vejo várias crianças onde tem esse exercício de reescreva as frases, colocando, por exemplo, nesse caso, tenho certeza, colocando só o verbo, né? Eu pagarei ali, né? Então, só escrever eu pagarei. Não, quando reescreva as frases, tem que reescrever mesmo, tá? Próximo. 10. Escreva uma frase relacionada à imagem usando o verbo no tempo indicado. Aqui são sugestões, tá? Que a prof deu, ó. Então, aqui, ó, frase com verbo no futuro do presente, do indicativo, que foi que a prof explicou lá antes. As crianças sempre se lembrarão dos pinguins. Uma frase é uma sugestão de frase, tá? Não que vocês tenham que colocar essa. Mas o verbo tem que estar no tempo indicado, futuro do presente do indicativo. Então, as crianças sempre se lembrarão, uma certeza, tá? Dos pinguins. Frase com verbo no futuro do pretérito do indicativo agora, ó. As crianças gostariam de nadar com os pinguins. Não é nada certo, né? No futuro elas gostariam de nadar com os pinguins. Então, é um futuro do pretérito, tá bom? Próximo. Texto puxa texto. Entrevista. Você vai ler uma entrevista com uma personalidade da vida real, o navegador Amir Klink. Para isso, destaque do material de apoio às respostas do navegador. Gente, a prof vai fazer uma outra observação, que é assim, ó. Teve gente que escreveu as respostas ao invés de recortar do material de apoio, né? Teve gente que escreveu assim, imaginou umas respostas que não eram as respostas do próprio entrevistado. Então, assim, não é porque tem uma dificuldade em relação ao exercício, mas é porque não prestou atenção no que o exercício estava pedindo. Porque, gente, não tem nada de dificuldade ali no que o exercício pede, ó. Primeiro, leia as perguntas. Então, vocês deveriam ler as perguntas, todas elas. Depois, leia as respostas. Onde estão as respostas, gente? Aqui, ó, na página 1 do material de apoio, tá? Então, não é adivinhação, é interpretação. Então, para isso, precisa ler. E o que acontece às vezes? Uma preguicinha de ler, né? Então, por último, vai colar a resposta correspondente à pergunta feita. Então, aqui, por mais que vocês não consigam enxergar muito bem, tá? É só para que vocês associem aí se vocês corrigiram, se vocês fizeram certo. Você sempre gostou do mar? Qual é a resposta certa? Ó, bom, no meu primeiro contato com o mar, uma onda me pegou, tá bom? Então, essa era a resposta certa. E quando sentiu vontade de viajar? A prof está lendo só o início das respostas, porque são várias perguntas. Então, só para vocês lembrarem, só para vocês associarem aí para ver se vocês fizeram certo. E quando sentiu vontade de viajar? Em Paraty, no Rio de Janeiro, eu via gente que vinha de longe, do Japão, Nova Zelândia, tá? Essa era a resposta certa. Página 18. Por que você escolheu viajar pelo mar? O mar é um caminho que leva para qualquer lugar e no barco você dorme, trabalha. Você faz amizade com bichos também? Não tem como não ficar amigo deles. Você observa e aprende com eles. As aves avisam quando vai ter tempestade. Do que você mais sente falta em terra? De viajar de novo. Não gosto de ficar muito tempo em terra. E no mar? Tenho saudade de brincar com minhas filhas, mas a gente sempre se fala pelo rádio. Como é passar aniversário e Natal no barco? Até que é legal. Eu faço uma festinha, falo com a família pelo rádio, preparo um bolo. Qual o maior desafio que você já enfrentou no mar? As tempestades no sul da Austrália. Quais os exploradores que você mais admira? O norueguês Roald é meu grande ídolo, aquele que a professora não consegue falar o sobrenome. Ele fez muitas coisas que eu também quero fazer, tá bom? Então, não é difícil, demanda um pouquinho aí de concentração, né? E tem que ter a vontade da leitura, tá? Como a professora sempre fala para vocês.
Lá na página 19, a nossa última das correções aí. Você já conhecia alguma dessas curiosidades sobre a vida de Amir Klink? Quais? Fale sobre isso com colegas e o professor. Vocês conheciam algumas dessas curiosidades? Algumas a prof conhecia mesmo de reportagens da televisão. Se vocês conheciam, né, vocês deveriam escrever aí no caderno de vocês, ou mesmo no livro. 3. Quem é Recreio nessa entrevista com Amir Klink? É o nome da revista que organizou, realizou e publicou a entrevista com o navegador, tá? Recreio, que está entre aspas. Número 4, qual é o assunto da entrevista? O assunto, a vida de Amir Klink como navegador, tá? Número 5, leia novamente o título da entrevista, O Lobo do Mar. Explique a expressão lobo do mar, entre aspas ali, ó, usada para nomear o navegador. Gente, significa marinheiro, com grande conhecimento da vida marinha, astuto, esperto para lidar com o mar, né? Então, ele é um lobo do mar. Releia essa pergunta. Então, a revista lá perguntou, e no mar? Letra A, o que o entrevistador deseja saber com essa pergunta? Gente, deseja saber do que o entrevistado sente falta quando está no mar. Letra B, embora a pergunta não esteja completa, né? Porque só está dizendo assim, e no mar? Você deve ter sido capaz de preencher as lacunas e descobrir o que está sendo perguntado. Como é que isso foi possível? Você saber ali o que ele queria saber com essa pergunta? Pela sequência lógica do texto. Essa pergunta está relacionada com a anterior. Do que você mais sente falta em terra? E a prof vai mostrar ali para vocês não ficarem com dúvida, tá? Vou voltar o meu papel ali, desamassar. Aqui, ó, do que você mais sente falta em terra, né? E no mar? Então, é uma sequência lógica aqui, ó, né? Então, do que você mais sente falta em terra? Não precisaria repetir, né? E no mar? Então, é uma sequência. Então, já sei que era essa a pergunta, do que ele mais sente falta no mar, tá bom? As perguntas e as respostas em uma entrevista não devem ser lidas isoladamente, separadamente, como a prof falou na aula passada. Em geral, as perguntas seguem uma sequência lógica, podendo estar relacionadas umas com as outras, que foi o caso dessa pergunta aqui, né? Ou ainda, a resposta dada pelo entrevistado pode gerar uma outra pergunta, uma nova pergunta. Avalie as duas entrevistas lidas. Qual delas você achou mais interessante? A da Antártica ou essa? E por quê? Né? Aí vocês que deveriam colocar. No meu caso, eu achei mais interessante a da Antártica, tá? Pelas curiosidades mesmo, mas assim, fica a critério de vocês, né? Eu tenho certeza que vocês leram e vocês se identificaram com alguma das reportagens, tá? Agora, gente, vamos partir para a coesão. Depois da correção, coesão, tá bom? Foco na língua. Releia esse trecho e observe os pronomes destacados. Ó, o Amir falou, não tem como não ficar amigo deles. Então, olha aqui, ó, vou até destacar aqui o que já está destacado. Você observa e aprende com eles. As aves avisam quando vai ter tempestade. As focas não andam sobre o gelo quando ele está muito fino. As palavras deles e eles referem-se a quê? A que será que ele está se referindo? E o pronome ele refere-se a quê? Fica fácil, hein, gente? Em um texto, palavras, expressões e ideias estão interligadas. Os pronomes têm a função de fazer essa ligação, tá? Ele, ela, eu. Então, tudo isso faz essa ligação dentro do texto sem que o texto se torne repetitivo, se torne chato, com palavras repetidas, tá bom? Releia outros trechos, indique a que pronomes em destaque se refere. Se necessário, volte ao texto. Então, aqui, ó, para começar, eles vão até a Espanha. Então, esse pronome aqui, ó, se refere a quem? Quem são eles? Aí vocês vão escrever aqui, tá? Aquilo me interessou. Então, esse pronome aqui, aquilo, se refere ao quê? Escreve. Ai, o prof se engasgou. No futuro, quero passar um inverno na Antártida com elas, para fazer uma viagem diferente.
Então, elas está se referindo a quem, né? Tá bom? Então, é bem facinho, só retomar lá os trechos nos textos, beleza? Gente, hoje a prof trouxe somente essa página da coesão, tá? E eu vou explicar aqui uma próxima página que nós teríamos, tá? E nós não teremos no momento, que é a entrevista, tá? Aqui, na página 21 e 22 do livro, né? A ideia, a proposta era fazer uma entrevista aí com uma pessoa que se destaca na comunidade ou no bairro onde fica a escola, né? Poderia ser aí uma pessoa que tem um trabalho social, um projeto, alguma coisa nesse sentido, tá? E nós faríamos a preparação dessa entrevista, depois a produção e a avaliação, tá bom? Como essa entrevista é uma entrevista assim muito particular, muito peculiar, assim, né? Muito específica, onde o trabalho se tornaria bem rico se a gente fizesse realmente essa atividade em grupo. E nós já fizemos uma outra entrevista, mais ou menos nesse formato, onde vocês entrevistaram profissionais de saúde. Então, nós não vamos fazer essa entrevista específica, tá? Nós podemos fazer na volta. Então, nós vamos ver agora a coesão, que é a página 20 mesmo, tá bom? Para finalizar aí esse capítulo. Mas, como sempre, a prof não quer deixar vocês na mão, né, em relação à coesão. A prof falou um pouquinho e eu trouxe aqui uma explicaçãozinha rápida aí sobre coesão. Coesão textual. Anota, gente, anota no caderno. Anota no caderno, tá bom? Ó, coesão textual usada para que... Opa, deixa eu tirar meu marca-texto. Para que um texto não fique cansativo em sua leitura e deve ainda relacionar de forma harmoniosa os parágrafos do texto. É feita através de preposições, de conjunções, de advérbios, locuções adverbiais, os pronomes, né, que a gente viu aqui na outra página. Tá bom? Mas isso vocês vão estudar mais a fundo a partir do 6º ano, as preposições, as conjunções, advérbios, locuções adverbiais, que a gente falou um pouquinho nesse ano, mas a partir do 6º ano vocês estudam mais a fundo, tá bom? Mas a coesão textual vocês já têm que ter essa noção, tá? O que é um texto coeso? É um texto que tenha lógica. Então, ele tem que ter início, meio e fim, né? Por isso que fala dessa questão de relacionar de forma harmoniosa os parágrafos do texto, tá? Para que tenha essa coesão mesmo, tá? Tenha lógica, início, meio e fim. Um texto não fique cansativo, então eu não vou repetir. Por exemplo, vou ler uma história aqui. Deixa eu ver aqui. A gente está falando sobre pronomes, né? Então, deixa eu ver aqui uma parte. Por exemplo, tá? Vou pegar aqui esse exemplo da página 20 mesmo da coesão ali do AME. Não tem como não ficar amigo dos animais, por exemplo. Você observa e aprende com os animais, sabe? Então, assim, o pronome entra aqui para justamente não deixar aí o texto repetitivo, ó. Não tem como não ficar amigo dos animais. Você observa e aprende com os animais. Os animais são maravilhosos. Então não dá, né? O texto ia se tornar cansativo, né? Com muitas palavras repetitivas. Então, o pronome entra para fazer essa ligação no texto, a ligação das ideias do texto, porque ele está falando ali, por exemplo, sobre os animais. Você pode continuar falando sobre os animais sem repetir a palavra animais, 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 tantas vezes no texto, tá bom? Então, não tem como não ficar amigo deles. Você observa e aprende com eles, tá bom? Então, o pronome entra justamente para isso, tá? Vocês podem também, pessoal, ali na seção Agora Eu Sei, fala exatamente ali, ó, tudo que a gente já viu nesse capítulo, do modo indicativo, futuro do presente, do pretérito, a coesão, né, que é a ligação entre as expressões, as ideias de um texto, e os pronomes, que são elementos coesivos, quer dizer, são elementos que a gente usa no texto para ele não se tornar repetitivo. Então, vocês podem usar aqui, ó, usar e abusar dessa seção Agora Eu Sei.
Como a prof já falou para vocês, né? O livro foi feito de uma forma bem especial para o nível de ensino que vocês estão. Então, assim, usem e abusem desse livro, tá bom? Ó, professora, falando de planejamento mais uma vez. Por que será que eu vou me repetir? Por que será que eu vou bater na mesma tecla, né? Eu sei que vocês estão cansados, até a prof está ficando cansada de falar sobre planejamento, né? Será que vocês estão assim, ó, planejando, assim como está dizendo no meu caderno? Eu tenho certeza que não, tá? Quando a prof fala aqui, gente, eu não estou generalizando. É óbvio que eu tenho alunos que estão usando e abusando, como a prof fala, né? Usando e abusando do planejamento, porque ele foi feito para isso, tá? Para planejar as atividades, ajudar a não esquecer nada. E tem gente que tá fazendo isso, ó, de forma muito bacana, tá? Só que tem aluninhos da prof. Sandra que não estão usando o planejamento. Muitas atividades extras sem entregar. Vou lembrá-los mais uma vez. Vocês não têm obrigação de entregar a tarefa. Não é essa a questão da obrigação. Obrigação de aprender. Tem obrigação de aprender tudo? Não. De aprender o máximo que eu conseguir com aquele conteúdo. É essa a obrigação de vocês. Então, assim, vou repetir o que eu já falei na semana passada. Não tem nada mais importante dentro da rotina de vocês, da casa de vocês, do que os seus estudos. E isso é assim com todas as famílias, tá? Então, assim, a prioridade de vocês, os estudos, as atividades, incluindo as atividades extras. Eu não quero o livro preenchido. Se fosse só para preencher o livro, não precisava gravar videoaula, né? Vocês mesmos fariam os livros e eu passaria só as páginas, né? Ou nem precisaria passar página, vocês fariam aí conforme vocês quisessem. Não é essa a intenção. Então, precisa assistir a videoaula sim. A prof não vai cobrar mais, além do prazo extra que eu estou dando para a entrega das atividades. Entregou, não entregou, vai ficar sem nota. E isso, infelizmente, vai contar para frente, gente. O que tem muitos aluninhos que ainda não entenderam é que nós não estamos em período de férias. Nós estamos tendo aula normalmente, tá? É uma aula diferente, é uma aula virtual? Sim, mas é período de aula. Não é período de férias, tá? Então, quando eu escuto assim, ai, prof, eu brinquei e daí não deu tempo de fazer. Não. Eu fico muito triste com isso, porque a prioridade são os estudos, depois a brincadeira ou as outras coisas, tá? Então, pensem aí, vocês estão planejando? Vocês sabem que essa semana aí já tem atividades para entregar, né? Tem o trabalho de empreendedorismo, tem mais alguma coisinha aí, hein? O que será que tem mais para entregar, tá? Então, vão pensando, vão planejando, tá bom? Não deixem de alimentar o planejamento de vocês. Tá bom? Eu quero que essa semana seja diferente da semana passada. Porque a semana passada, olha, gente, francamente, né? Aluninho da prof. Sandra que deixa a prof no vácuo, ignora a mensagem, sabe? Desliga o celular, ignora a chamada de vídeo. A prof está fazendo de tudo, para que vocês se mantenham aí juntos no conteúdo, juntos na mesma vibe, na mesma energia que a prof. Sandra. Só que eu preciso que vocês façam a parte de vocês, porque senão vai ficar difícil, tá bom? Ignorar a prof. Sandra, ignorar as videochamadas, as mensagens, isso me deixa muito triste, tá? Então, vamos fazer essa semana um pouquinho diferente da semana passada. Isso para quem deixou a desejar, né? Na semana passada. Agora, quem tá entregando tudo em dia, tá tudo ok, ó, parabéns, tá bom? E nada que impeça os outros aí de também ter uma semana bem linda aí com as atividades, tá bom? Por hoje é só. Vocês ainda têm aula de literatura e aula de English com a professora Elis, tá bom? Então, um beijo. Não se esqueçam que essa semana tem entrega de trabalhos, tá? De empreendedorismo. Tem atividade de literatura, ó, já tô dando spoiler. Tem atividade de literatura também para entregar essa semana. Tem a apresentação do trabalho de filosofia. Gente, ó, essa semana tá bombando, tá? Beijo, beijo. Fiquem com Deus. A professora tá morrendo de saudade de vocês e
Tchau!